Imagine um servo que deve uma fortuna impossível de pagar ao rei. Ele suplica, chora e, de repente, toda a dívida é perdoada. Mas no mesmo dia ele encontra um companheiro que lhe deve apenas algumas moedas. O que ele faz? Estrangula o homem e o joga na prisão. E se o rei descobrir? Uma história que vai fazer você questionar: será que eu tenho perdoado como fui perdoado? Hoje vamos mergulhar na poderosa parábola que Jesus contou em Mateus 18, 23 até 35, conhecida como o servo que não perdoou. O Senhor compara o reino dos céus a um rei que resolve acertar contas com seus servos. Um deles devia uma quantia impossível de pagar 10.000 talentos, o equivalente a milhões de reais hoje. O rei, movido de compaixão, perdoou toda a dívida. Mas o que acontece quando esse mesmo servo sai do palácio? Uma lição que Jesus quer gravar no nosso coração. Como podemos receber o perdão de Deus e negar perdão ao nosso próximo? Era uma vez, em um reino distante, um grande rei que decidiu acertar as contas com todos os seus servos. O palácio reluzia com ouro e mármore, mas o ar estava carregado de tensão. Um a um, os servos eram chamados à presença do soberano. Entre eles estava um homem chamado Eliabe, o servo mais confiável do rei. Ele tremia ao se ajoelhar diante do trono. Sua dívida era colossal, 10.000 talentos de prata, uma fortuna que nem vendendo a si mesmo, a esposa e os filhos, conseguiria pagar em 100 vidas. O rei ordenou com voz firme: vende tudo o que ele tem e paga a dívida. Eliabe caiu de rosto no chão, chorando desesperado. Senhor, tem paciência comigo. Eu pagarei tudo! Seus soluços ecoavam pelas paredes de pedra. O rei, com o coração tocado de compaixão, olhou para aquele homem quebrado. De repente, algo inesperado aconteceu. O rei mandou cancelar toda a dívida. Você está livre! Declarou o soberano. Eliabe mal conseguia acreditar. Levantou-se cambaleando, lágrimas de gratidão molhando o rosto. Ele saiu do palácio saltando de alegria, como se o mundo inteiro fosse novo. Mas o que ninguém imaginava é que, ainda com o perfume da misericórdia do rei no ar, Eliabe encontraria alguém no caminho, e o que ele faria mudaria tudo. Ainda com o coração transbordando de gratidão, Eliabe desceu as escadas do palácio quase correndo, o sol batendo em seu rosto como uma bênção recém-concedida, mas ao virar a esquina do mercado, seus olhos encontraram um homem magro e suado que carregava sacos pesados nas costas. Era Samuel, um simples servo como ele, que lhe devia apenas 100 denários, o equivalente a alguns meses de salário. Uma quantia pequena, quase ridícula perto da fortuna que acabara de ser apagada. Samuel, ao vê-lo, sorriu aliviado e se aproximou. Eliabe, meu irmão, graças a Deus você está aqui. Eu estou passando por uma dificuldade terrível. Minha família está com fome. Se puder esperar mais um pouco, eu juro que pagarei cada centavo. Mas algo mudou no olhar de Eliabe. O homem que havia acabado de ser libertado de uma dívida eterna sentiu o peito apertar de raiva. Em vez de compaixão, ele agarrou Samuel pela gola da túnica, apertando com força até o rosto do outro ficar roxo. Pague agora! Gritou Eliabe, a voz rouca de fúria. Eu não tenho paciência para quem me deve, Samuel implorou, lágrimas escorrendo. Tenha misericórdia, como o rei teve de você. Mas Eliabe não ouviu. Chamou os guardas do mercado, mandou prender Samuel e o jogou na cadeia escura e úmida, ignorando os gritos desesperados que ecoavam pelas ruas. Os outros servos que assistiam à cena ficaram chocados, sussurrando entre si. O que ninguém sabia é que uma sombra já se movia em direção ao palácio e o rei logo saberia de tudo. Os outros servos que assistiram à cena no mercado ficaram chocados, os olhos arregalados de incredulidade. Como era possível? O homem que acabara de receber perdão por uma dívida que valia a vida inteira de um rei agora estrangulava um irmão por uma ninharia?
Sussurros de revolta ecoaram entre as barracas. Ele não aprendeu nada com a misericórdia do rei. A indignação queimava como fogo. Sem hesitar, um grupo deles correu de volta ao palácio, os pés batendo contra as pedras das ruas, o coração acelerado. Diante do trono caíram de joelhos e contaram tudo com voz trêmula. Ó rei, o servo Eliabe, aquele a quem perdoaste a dívida colossal. Ele encontrou Samuel, que lhe devia apenas 100 denários, e em vez de mostrar compaixão, agarrou-o pelo pescoço, sufocando-o até quase matar. Ignorou os pedidos de misericórdia e mandou jogá-lo na prisão mais escura. O rei, que momentos antes sentira paz por seu ato de bondade, agora via seu rosto corar de raiva justa. Seus punhos cerraram sobre os braços do trono dourado. O quê? Ele ousou negar a outro o que eu lhe dei de graça? A voz do soberano trovejou pelo salão, fazendo até os guardas tremerem. Ele ordenou imediatamente: trazei Eliabe de volta agora. Quero que ele preste contas diante de mim. Enquanto os mensageiros saíam em disparada, Eliabe caminhava pelas ruas ainda orgulhoso, sem imaginar que sua crueldade havia acendido uma chama que logo o consumiria. O que o rei faria ao vê-lo face a face? O palácio nunca parecera tão distante e, ao mesmo tempo, tão ameaçador. Eliabe foi arrastado de volta ao palácio por guardas armados, o sorriso de vitória ainda congelado no rosto. O mercado inteiro parecia ter virado contra ele. Olhares de reprovação o seguiam como sombras. Quando as portas de ouro se abriram, o salão estava em silêncio mortal. O rei estava de pé, o rosto vermelho de fúria justa, os olhos fixos no servo que acabara de trair sua misericórdia. Eliabe! Trovejou o soberano. Servo maligno! Eu te perdoei toda aquela dívida enorme porque você suplicou com lágrimas. Eu tive compaixão de você. Por que não tiveste compaixão do teu companheiro que te devia apenas uma miséria? Eliabe caiu de joelhos, o corpo tremendo. Tentou gaguejar desculpas, mas as palavras morreram na garganta. O rei continuou, a voz cortante como espada. Eu te perdoei tudo. E tu não perdoaste nem um centavo. Agora verás o que acontece com quem recebe graça e a nega aos outros. Com um gesto, o rei ordenou que os torturadores o levassem. Correntes pesadas foram colocadas em seus pulsos. Eliabe foi arrastado pelos corredores escuros do calabouço, gritando de terror. A dívida que fora apagada voltou a pesar sobre ele como uma montanha. Os outros servos assistiam em silêncio, o coração apertado. O que o rei faria agora? Será que a misericórdia tinha limite? Enquanto as portas da prisão se fechavam com um estrondo, Eliabe finalmente entendia o peso do que havia feito. Mas era tarde demais. Nas profundezas do calabouço escuro e úmido, Eliabe foi jogado como um animal selvagem. As correntes pesadas rangiam em seus pulsos inchados e o cheiro de mofo misturado a desespero enchia o ar. Ele se encolheu no canto frio da cela, o corpo tremendo não só de frio, mas de um arrependimento que chegava tarde demais. Como pude ser tão cego? Soluçava Eliabe, batendo a testa contra a parede de pedra. O rei me perdoou uma dívida que valia 100 vidas, e eu neguei misericórdia por causa de umas poucas moedas. Samuel só precisava de tempo, e eu o destruí. Os guardas riam ao longe, enquanto os torturadores afiavam os instrumentos de dor. Do alto do trono, o rei, com o coração entristecido pela ingratidão, deu a ordem final: entreguem aquele servo maligno aos algozes, que ele sofra até pagar cada talento da dívida que eu havia cancelado. As portas da prisão se fecharam com um estrondo que ecoou por todo o palácio. Eliabe gritou, estendendo as mãos entre as grades, implorando por compaixão que ele mesmo havia negado. Mas o silêncio foi sua única resposta. Lá fora, os outros servos observavam em silêncio, o peito apertado. A notícia corria pelo reino como vento forte. O homem que recebeu graça e a negou ao irmão, agora pagava o preço mais alto. Eliabe, outrora livre e saltitante de alegria, agora vivia acorrentado pela própria dureza de coração. Cada chicotada, cada dia sem luz,
Era um lembrete amargo do que ele havia perdido para sempre. E foi assim que, no final de tudo, uma verdade profunda ficou gravada no ar do palácio. Uma verdade que Jesus queria que cada um de nós carregasse para sempre no coração. Queridos amigos, a lição que Jesus nos ensina nesta parábola é clara, prática e urgente. Assim como Deus nos perdoou uma dívida eterna de pecados que nunca poderíamos pagar, nós também devemos perdoar de todo o coração quem nos ofende. Eliabe representa cada um de nós recebemos misericórdia gratuita do Rei dos Reis, mas muitas vezes negamos perdão ao próximo por mágoas pequenas. Jesus avisa no final da história: assim também meu Pai Celestial fará convosco, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão. Perdoar não é aprovar o erro nem esquecer a dor, mas escolher libertar o outro da prisão do nosso rancor, exatamente como fomos libertos na cruz. Se hoje você carrega mágoa, raiva ou ressentimento, pare agora e perdoe. A misericórdia que recebemos de graça deve fluir para os outros. Quem vive perdoando vive livre. Quem guarda a ofensa vive acorrentado. Escolha hoje ser como o Rei misericordioso. Se esta parábola do perdão tocou seu coração, inscreva-se agora no canal para receber mais histórias bíblicas cheias de lições eternas. Ative o sininho e compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem de misericórdia. Deus te abençoe abundantemente.